Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque. Tenho aqui hoje comigo Beta, que trabalha para o grupo Meta. Essa pessoa não terá sua identidade revelada por questões, inclusive, de segurança. Ela vai explicar para a gente como é que é o funcionamento, da moderação dessa grande Big Tech no Brasil. E ela vai trazer, inclusive, relatos de como toda a operação é feita, de como eles moderam os conteúdos que são inadequados, se esses conteúdos são removidos, de que forma isso é removido, como é que tudo isso acontece ali nos bastidores dessa empresa. Porque hoje sabemos que estamos sendo ali afetados por esse submundo, inclusive não só do crime digital, mas do distúrbio da saúde mental dentro do universo das plataformas de comunicação online. Ou seja, estamos ali fortemente afetados dentro ali de bolhas e de algoritmos. Mas a gente vai entender como é que é o trabalho da Beta. Seja muito bem-vinda, Beta. Obrigada. E aí eu queria entender há quanto tempo existe, essa questão de moderação da plataforma Meta, porque você trabalha hoje para esta plataforma, é isso? Sim, hoje eu trabalho para a plataforma Meta, né? A gente modera conteúdos de Facebook, Instagram, Threads. Existe já tem um tempo no Brasil que está recente, né? Eles têm, acho que são duas plataformas fora do Brasil, em dois países diferentes, e só que aqui a mão de obra é mais barata. E aí agora eles realocaram para cá também, né? Então acho que vai fazer um ano próximo mês que existe essa moderação de conteúdo aqui no Brasil. E você, quando você fala moderação de conteúdo no Brasil, você só modera conteúdos que estão ligados a brasileiros ou você também está moderando outros conteúdos que vêm de fora do Brasil? Então, como a plataforma, a nossa vaga é moderação bilíngue, a Uhum. gente pega também algumas coisas de outros países, né, de outros locais. A gente pega de Angola, Bangladesh, bastante coisa da Índia também. Então, assim, todos os posts que estiverem entendíveis, digamos assim, pra gente, inclusive pode ser alguma coisa meio que em espanhol, se você tiver como discernir o que aquilo ali está escrito, a gente pode também moderar dependendo do conteúdo, né? Mas como a plataforma é bilíngue, a gente tenta se manter somente no português e inglês. Então tem muita coisa também dos Estados Unidos, né? Bastante. E quando a gente fala nessa moderação, Beta, ela é 24 horas, 7 dias por semana? Sim, 24 horas, 7 dias por semana, não para. Então vai ter sempre pessoas ali dentro desse grande escritório, todos vocês ficam juntos? É isso? Sim, atualmente é um prédio de 5 andares, né? São 1.500 moderadores. E todo mês são contratados mais e mais moderadores, né? Inclusive, todo mês entra pelo menos 200, 300 pessoas a mais. Estão vendo de abrir um outro prédio também para alocar mais pelo menos 2.000 moderadores. Então, é bastante gente. E me conta uma coisa, quando você, foi recrutada para fazer esse trabalho de moderação, eu entendo que vocês devam ter recebido um manual de instrução daquilo que deve ser moderado, como ser moderado. Explica para as pessoas como é que é esse funcionamento. Então, a gente teve um treinamento de aproximadamente 2 meses, né? São algumas políticas da plataforma do Facebook, inclusive qualquer pessoa tem acesso a essas políticas, né, dentro do Facebook, só que a gente estuda, por ser moderadora, a gente estuda ela mais a fundo, né? E a gente tem que estudar o tempo todo, porque desde que eu entrei lá até agora já mudou muito, principalmente com a entrada do Trump, né, que ele se aliou ao Mark Zuckerberg, então mudou bastante coisa. Então, O que que mudou? por exemplo, antes o Facebook tinha uma política anti-bullying, né? E de respeitar as pessoas, a diversidade étnica,
as questões mentais das pessoas, o sexo da pessoa. Agora não, né? Como nos Estados Unidos agora tá liberado, por exemplo, chamar os outros de retardado. Sem ser uma ofensa, eles acham que isso é normal. Agora você pode entrar no Facebook e escrever um textão de ódio que, se não tiver uma palavra-chave para cair ali na nossa moderação, ele vai passar tranquilamente. E quais seriam essas palavras-chaves para cair na moderação de vocês, Beta? Então, depende muito do assunto, né? Por exemplo, eu posso postar uma foto do Obama Uhum. e subentender que ele é um macaco. Eu posso colocar a foto do Obama no fundo e na frente uma mão branca segurando uma banana. Isso a gente já, desde os primórdios, isso não mudou tanto. Mas ficou mais na cara, sabe? Ou seja, você pode Insinuar que uma pessoa negra é um macaco. e você pode fazer ataques racistas, é isso? Sim, se for de forma subentendida, sim, sem problema nenhum. Ou seja, esse post não vai nem cair na moderação de vocês, é isso? Não, ele até cai, porque eu acredito, e o que eu já compartilhei com alguns colegas também que compartilham da mesma ideia, a gente está ali praticamente para treinar a IA. Muito trabalho que cai pra gente já é a IA do próprio Facebook que puxa, ele manda pra gente e já mostra mais ou menos o caminho. Aí a gente vai falar para ele, ó, você tá certa, realmente é isso. Ó, você não tá errada, é aquilo, né? Então, a maior parte dos posts acabam indo pra gente. Só que a gente, se não tem alguma coisa muito pesada, por exemplo, os negros, a única coisa que você não pode chamar negro agora é de ferramenta, de algum tipo de ferramenta de lavoura. Todo o resto tá liberado. Ou seja, não existe a menor moderação. Não, não, principalmente com essas novas diretrizes, né, por conta das eleições dos Estados Unidos, mudou muita coisa. O que a gente acaba até achando um absurdo, porque quando implementou a Meta aqui no Brasil, o que foi dito pra gente é que a Meta ia moderar conforme o modelo de sociedade brasileiro, né? Mas não é isso. Não é isso que funciona. Ou seja, eu posso então praticar, né, uma fala extremista, racista, e o meu post não vai cair. Não. Não, ele pode cair criminalmente, né? Uhum. Porque no Brasil isso é crime. Mas como nos Estados Unidos não chega a ser nada demais você apresentar uma pessoa negra, principalmente, normalmente pessoas públicas, Uhum. né? Pessoas privadas é um pouco mais restrito. Mas mesmo assim não deixa de ser um absurdo, na minha concepção. Mas aí a gente está falando o que vocês receberam, né, inclusive de treinamento, porque eu entendo que a Meta é uma empresa americana, ok? Ela está lá respeitando as leis dos Estados Unidos, mas quando ela está operando no Brasil, ela precisa respeitar as leis brasileiras. Se ela está operando em outro país, na França, vai ter que respeitar as leis francesas e assim sucessivamente. O que fica subentendido que não existe esse respeito às leis brasileiras, correto? Correto, não existe. Eles não se importam. Inclusive, quando aconteceu tudo aquilo com a Alexandre de Moraes, né? Na empresa foi um burburinho, principalmente porque muitas diretrizes caíram. Por exemplo, agora é possível falar que ser gay é pecado e que vão queimar no inferno, né? É um ataque direto. É um bullying direto, né? E quem sofre mais? Os adolescentes, as crianças que usam as redes sociais. E esse tipo de post não cai mais. E assim, no Brasil, homofobia, racismo é crime. E eles não se importam, eles não estão fazendo esse filtro. Sabe, a única coisa que eles fazem é, vamos filtrar, por exemplo, para não chegar para os nossos usuários que têm menos de 13 anos. Mas quando a gente para pensar nos usuários que têm menos de 13 anos, independente do que eles estão falando, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 18 anos incompletos, essas pessoas estão protegidas nesse estatuto. Ou seja, eles estão preocupados com um grupo, mas não com o grupo inteiro. Ou seja, o que a gente está ouvindo aqui é que esse conteúdo pode chegar para uma pessoa de 14, 15,
16 anos, correto? Sim. Dependendo, assim, do conteúdo do post, eles analisam conforme as leis americanas, né, dos Estados Unidos. Estadunidenses, não chega nem a ser americano. Estadunidense. É assim que eles estão pautando. Não em cima das nossas leis. Então, mesmo que esse post chegue até vocês, um dos moderadores da Meta, o que vocês vão ter que dizer é que, ok, aquele post pode continuar, correto? Isso, a gente tem um sistema, e nesse sistema tem algumas opções pra gente, e a gente fala que é labelar, né? Porque a gente tem que colocar um label em cada post que a gente tá moderando ali. E aí, a gente vai lá e labela conforme aquilo. Tem uns que são no action, que seria não dar ação nenhuma. Então o post continua lá tranquilo. Ou ele entra dentro de alguma outra política do Facebook, ele é analisada por nós. Por exemplo, caiu um post pra mim. Esse mesmo post que caiu pra mim vai cair pra pelo menos mais 10 moderadores pra ver se todas as ideias batem, pra no final ser julgada pela IA. Para aí sim ver se ele vai ser liberado para as pessoas de 13 anos mais, 13 anos menos ou para todos os públicos. E aí, digamos que todos vocês, moderadores, tenham a mesma, vão chegar ali no mesmo entendimento, que aquilo é algo prejudicial. O que que acontece? Esse post vai cair automaticamente ou não? Não. Aí ele passa, esses posts, ele também passa por uma outra área, né? Porque lá dentro a gente tem a gerência, coordenação, supervisão, moderadores e qualidade. Ah, Então eles passam por nós, moderadores. uhum. Entrou todo mundo, ele vai passar para a qualidade. A qualidade vai ver se deu tudo certo, falou, não, realmente, cai mesmo nessa política, tá todo mundo de acordo. Então vai ser isso, mas mesmo assim ainda não cai, tem que passar pela IA. Entendi. Então, hoje, pelo que eu entendi, para um post cair, tem que ser algo que, enfim, todos os moderadores concordem, aí vai passar por uma outra inteligência, aí vai subir de instâncias, é isso? Sim, Até esse post. Então, não é algo rápido. não é. E também é algo muito incerto. Tanto que Uhum, se hoje você vê alguma coisa, por exemplo, de criança, nudez de criança no Facebook, e você uhum. for lá e denunciar e colocar certinho em qual é a política que ele está obstruindo, não sei o quê, a maioria das vezes não vai cair o post, porque é muito incerto. A gente fala que é uma inteligência artificial burra, porque não faz sentido a gente estar ali moderando, a gente está vendo que as coisas estão erradas e não cai, né? A gente também fica meio perdido de como, o que que vai cair, o porquê que vai cair. Porque a gente não tem, apesar de ter essa opção lá no nosso layout, de derrubar uma postagem, tá lá, remove post, a gente não tem a autonomia para poder Uhum. fazer isso, né? Então, passa por muitas pessoas, é um processo demorado. E me conta uma coisa, Beta, você sabe que inteligência artificial é essa que eles estão usando? É a própria inteligência artificial da Meta. É uma inteligência que foi criada pela própria Meta. Sim, E eles explicaram como é que essa inteligência artificial age, quais são os parâmetros, o que que ela está fazendo, como é que ela vai trabalhar ou não? Vocês só sabem que ela existe. não, a gente só sabe que ela existe e que de vez em quando ela aparece ali no nosso layout. Eles deixaram muito a gente no escuro. É por isso que a gente acredita que todos os moderadores estão ali somente para treinar a IA. Que provavelmente daqui a pouco a moderação, não só no Brasil, mas nos outros países também que tem vínculo com a Meta, vai acabar. Vai ficar só uma outra pessoa de qualidade mesmo. Porque moderação a gente está ali somente para treinar a IA. Entendi. E aí, quando a gente está falando, né, de denúncia, no passado, mesmo que o post não fosse meu, eu poderia denunciar esse post, porque eu tinha o entendimento de que ele continha ali alguma infração grave, ou que ele estava ali, né, enfim, no cometimento de um determinado crime, ou poderia fazer mal para uma determinada parcela da nossa sociedade. Isso ainda pode acontecer dessa forma ou somente a pessoa que se sente prejudicada é que pode fazer a denúncia?
Tem casos e casos. Você pode denunciar qualquer post que você identifique um menor de idade. Aí você pode denunciar, Tá. né? E aí vai ser acatado. Mas, por exemplo, você denunciou um post. Eu vi que são 2 pessoas adultas e você é uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão naquela publicação e está denunciando. Sinto muito, nada será feito. Nada será feito. Não. E figuras públicas também. Principalmente figuras públicas adultas, nada será feito. Ou seja, nada poderá ser feito, enfim, se tiver, vamos dizer, né, um monte de pessoas atacando uma figura pública, correto? Sim, a não ser que, por exemplo, seja dentro da página oficial dessa figura pública e seja uma coisa muito absurda, né? Alguma ameaça de morte, alguma coisa assim. Aí a gente vai poder colocar os labels, né? E com certeza em algum momento aquele comentário vai cair ou vai ser oculto da página. Mas se, por exemplo, saiu em jornal X falando do famoso Y e as pessoas vão lá e jogam hate nesse famoso Y. Como não é a página oficial, sinto muito, não tem nada que possa ser feito. Nada será feito. Aquele bando de informação vai ficar navegando dentro do universo da plataforma, correto? Perfeito. E aí, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Quando você recebe um post, você recebe só o post ou você recebe o post com a informação de quem fez o post? A gente recebe tudo. Tá. A gente tem o perfil de quem fez o post, a gente só não consegue entrar no perfil para ver publicações, outros tipos de publicações que essa pessoa possa ter feito. Uhum. Mas a gente tem o perfil da pessoa, a gente tem o post, tem o nome, a maioria das vezes tem a foto, um sistema meio defeituoso, muitas vezes não tem a foto da pessoa, mas a maioria das vezes tem a foto da pessoa ali também que fez o post, mostra o perfil ou a página, né, que de um lado fica o post, do outro lado fica o perfil ou a página dentro da onde foi feito aquele post, né, e mostra algumas fotos assim recentes, mas a publicação em si, só a publicação que a gente está moderando. E aparece a localização dessa pessoa também? Mostra só a cidade ou o país, né, como falei. A gente pode ver se é um post que veio da Angola, Moçambique, Bangladesh, Índia. Tá. Mas localização específica não, mas cidade, país, sim. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, não sei se você sabe. Por exemplo, se uma pessoa está ali, né, na tentativa, na prática de cometer um determinado crime, esse post cai para vocês. Você sabe se existe algum trabalho entre a Meta e a autoridade policial, informar a autoridade policial, olha, vai acontecer um determinado crime, existe aqui o potencial de um cometimento de um crime, se a Meta é proativa ou não? Ela é proativa em termos, né, entre várias aspas. Quando tem algum tipo de potencial de crime, ele tem um prazo, né? Por exemplo, a gente tem que identificar que a pessoa que publicou um vídeo que está cometendo um crime ali de abuso, a gente tem que identificar que a pessoa que publicou é o mesmo que aparece no vídeo e que ela está incitando aquele crime. Aí a gente vai escalar esse post, ele vai para outra pessoa que não é nem moderado mais no Brasil, vai para esse outro lugar que é feita a moderação. E a partir de lá eles vão fazer análises e aí, se possível, eles falarem, não, vamos bater o martelo, realmente é crime, aí eles podem contatar as autoridades policiais para verificar mais a fundo. Pelo menos é isso que passam pra gente, né? Vocês não têm a informação se de fato isso acontece ou não, correto? Correto. Porque, por exemplo, a gente pode ter o post ali de um adolescente dizendo que está armado e vai cometer um ataque numa escola. Isso é uma informação bastante pesada. Como é que vocês agem em relação a isso? Então, tem a questão do tempo. Uhum. A gente tem que ter algumas regrinhas, né? Não sei nem se é seguro falar todas, porque pode ser que os adolescentes usem disso para poder, Tá, não né, precisa nem passar. contar as regras. Mas se tiver algumas coisas em específico
dele falando, a gente vai em tal lugar fazer não sei o quê, e mais algumas questões específicas, aí sim a gente pode escalar, né? E aí vai para esse outro lugar, mas mesmo assim tem que estar dentro de um período normalmente de 24 horas. Então se a gente recebeu um post para moderar hoje e essa pessoa fez esse post na quinta-feira, falando que vai fazer esse ataque à escola, a gente já não pode Mas fazer fazer muita nada. coisa. E vocês têm alguma autonomia, por exemplo, para vocês tiveram acesso a uma informação como essas, de poder fazer algo ou não? O máximo que vocês podem fazer é somente reportar para, enfim, uma instância superior dentro da Meta, ou vocês têm autonomia para contactar uma autoridade policial? Não, inclusive tudo que a gente faz lá é confidencial. Nós somos tratados praticamente como robôs. Uhum. Literalmente, você tem que chegar no trabalho, sentar e fazer o seu, ir embora. E é isso, não pode olhar pro lado. Apesar deles quererem falar, vamos, né, meta, desconstruído, tudo bacana, tudo legal. É uma coisa bem robotizada. Porque o que tá na política é o que tá na política, é isso que você tem que seguir. Mas essa pessoa pode morrer, tem criança envolvida, tem mulher envolvida, tem um cachorro envolvido. Sinto muito. Se você ligar para contatar qualquer tipo de autoridade, quebra de sigilo, e aí você vai sofrer as consequências que estão no contrato. Então vamos explicar para as pessoas como é que seria um dia seu de trabalho normal. Você acorda e você vai para a empresa, ou, porque assim a gente sabe que tem turnos, né? Tem turno da Sim, manhã, da tarde, da noite. Então vamos dizer que você está no seu horário de ir para o seu trabalho, aí você chegou lá. Como é que funciona? Você chega e você tem autonomia. Como é que você pode sentar, levar comida? Como é que funciona tudo isso? Você pode ficar com o seu celular? Como então, funciona o teu dia, a chegada na empresa? a gente tem cozinhas em alguns andares, né, com Uhum. geladeira, micro-ondas para poder guardar, mas tem uma regra de clean desk, então você não pode ter nada na sua mesa, você não pode entrar com computador não, com o celular, né? Não pode entrar com nada que seja seu, papel, caneta, nada. A única coisa que você pode entrar para sentar na sua mesa é uma garrafa de água e ela tem que ser transparente, né, para poder ver qual tipo de líquido que está sendo ingerido ali. E todos os seus pertences normalmente ficam dentro desses armários, que ficam do lado de fora da operação e tem umas catracas para a gente poder entrar na operação de fato. São umas mesas que tem normalmente 10 cadeiras ou menos, né? São 2 computadores para cada moderador, para a gente poder fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Poder fazer a moderação e olhando a política, né? Mas assim, essas normas, eu vejo que elas são falhas. Um tempo atrás teve uma... esqueci a palavra. Não seria terrorismo necessariamente, mas teve uma pessoa que se exaltou Uhum. por conta do trabalho, do que a gente vê, né? E ele entrou lá falando que ia matar todo mundo. E uma das E teve um pessoas... surto. Sim, ele teve um surto. Ele entrou lá, ele já tinha algum histórico de falar que ia matar um ou outro colaborador ou supervisor. E aí, quando aconteceu o dia de fato, ele entrou no andar e começou a falar que ia matar todo mundo ali dentro. Ele estava armado, aparentemente armado pelo, né, a famosa rádio peão, que a Uhum. gente ficou sabendo. E teve até um outro colaborador que ficou muito nervoso, ele acabou convulsionando, teve SAMU, teve polícia. E a posição da empresa quanto a isso foi: poxa, galera, vamos uma parte da equipe do andar pro andar de cima, outra parte da equipe pro andar de baixo e voltem a trabalhar. Enquanto isso, a pessoa que estava em surto falando que ia matar todo mundo estava lá dentro, ficou lá dentro com os 2 supervisores, Ou tentando seja, acalmar. E a polícia. a gente tinha então uma situação de uma pessoa descontrolada, em surto, né, proferindo palavras de que iria, né, enfim, tentar matar alguns colegas.
e a empresa simplesmente mandou pessoas descerem e subirem para continuar trabalhando sem prestar nenhum atendimento, inclusive psicológico, algum diálogo, porque imagino que as pessoas devam ter ficado apavoradas. Sim, mas eles não fizeram nada, simplesmente mandaram uma parte do andar para os andares diferentes, né? Onde tinham computadores disponíveis para todos voltarem a trabalhar. Não teve uma evacuação, não teve nada. E aí a polícia ficou lá tentando conversar com a pessoa que estava em surto. O SAMU foi chamado também por conta do outro rapaz que convulsionou. Mas assistência ao trabalhador não teve nenhuma. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi desligada? Foi afastada, mas assim, muitas pessoas lá entram em surto psicótico e a maioria não é afastada. Essa pessoa, ela já tinha tido alguns surtos, né, pequenos, menores, né, que só pessoas mais próximas sabiam o que estava acontecendo, e aí a rádio peão também falava, fulano falou que vai matar ciclano, né, mas assim, não tem um respaldo, realmente um respaldo. A pessoa vai ter ajuda lá dentro se ela procurar. A empresa não procura você para te ajudar, mesmo nesse tipo de situação. Entendi. Então, o que você está contando para a gente, Beta, é que você não pode entrar com absolutamente nada. Com seu celular, não pode entrar com uma caneta, não pode entrar com um pedaço de papel e não pode ter alimento também. No máximo é uma garrafa de água e ela precisa ser transparente. Sim. E por que não a questão do não poder entrar com um celular? O que eles temem? Que seja vazado o conteúdo que a gente está moderando. Tá. Porque são conteúdos muito pesados, apesar de ter muito, por exemplo, tigrinho, né? Jogo de aposta, que é uma coisa que a plataforma tenta barrar bastante para Tá. somente certa idade, né? Tem alguns outros que são bem pesados, inclusive uma outra pessoa consegue, né? Acabar passando com o celular e acaba compartilhando, né? Os conteúdos pesados. Então, eles falam isso, que não é para gravar a tela, nem os treinamentos. Por isso que a gente não pode entrar com o celular, nem com caneta e papel, porque a gente poderia anotar o nome da pessoa ali do perfil e ir lá fazer alguma coisa. Entendi. Mas, por exemplo, se você precisasse comunicar com a sua casa, enfim, você tem alguma questão, você tem que sair do teu ambiente, dali da tua mesa, é isso? Pro lado de fora, para poder usar um celular. Sim, e assim, a gente tem momentos. Inclusive, acho que é alguma coisa que não deveria nem existir, conforme as nossas leis trabalhistas, né? Porque como a gente é 24 horas, são 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, e eles ainda dão 2 pausas de 10 minutos. Tá. Só que fora esses períodos, a gente não tem a privacidade para poder sair para falar no telefone, por exemplo. A gente precisa contratar nossa casa, sem ser dentro desses períodos. A gente teria que colocar lá no login, especificando uma pausa particular, para poder sair. E mesmo assim, se você precisar sair, se estiver passando mal, tiver que sair mais de 2, 3 vezes de pausa particular, você vai ser chamado e pode acabar recebendo alguma sanção por conta disso. Então, digamos que você tenha tido uma enxaqueca, você precisa tomar um remédio, não melhora, você pode tomar uma sanção por conta disso. Você não ficar ali na frente da tela do computador. Sim. Sim, se não for justificado, sim. Se você tiver enxaqueca, aí você vai ter que falar com o supervisor. Olha, já saí, tomei remédio, não melhorei. Ele vai te mandar para o ambulatório e normalmente também, mesmo todos sendo adultos ali dentro, você sempre tem que sair de lá escoltado praticamente por um supervisor. Então você não pode ir até o ambulatório sozinho se você estiver dentro do seu horário de operação. Entende? Ou seja, vocês são monitorados, os monitores são monitorados o tempo todo, é isso? Sim, os supervisores também são, todos são monitorados o tempo todo, E me praticamente. conta uma coisa, como é que é o ambiente? O ambiente tem câmeras? Sim, tem câmeras que gravam o que foi informado pra gente, né? Falaram que aqui é tipo um Big Brother, porque tem câmeras em todos os lugares e todas as câmeras captam, além de imagem, captam áudio. Tá. Nos banheiros também? Nos banheiros, não. Dentro dos banheiros, não. Tá. E nos refeitórios, que Sim, também tem lá. sim. Então, eles estão captando áudio
E imagem. imagem. Vocês têm um e-mail da empresa, um e-mail corporativo? Sim, E como é o uso desse e-mail? Você pode mandar, tipo, um e-mail, alguém, enfim, sei lá, você está ali querendo saber alguma informação da sua casa, de repente você está com um parente ali que está precisando de algum, sei lá, alguma ajuda, você pode usar o e-mail corporativo não, para porque fins pessoais ou é não? passível de sanção também. Também é passível de sanção. Sim, Tá, e se você precisar então usar o seu e-mail pessoal, você pode? não. A máquina é toda travada, tanto que antes de você conseguir logar, Aham. né, que você tem que passar pela catraca, só que você pensa que você passou pela catraca, o seu ponto ainda não foi batido. Então, vocês têm que chegar no trabalho 20 minutos antes do seu horário, para você poder fazer tudo isso, guardar as coisas dentro dos armários, que é muito moderador para pouco armário, então, até você chegar, achar um armário, colocar a senha, né, já foi 10 minutos. Aí você tem que passar a catraca, achar um computador, ligar o computador, aí você tem que colocar uma senha que tem mais de 20 dígitos, aí coloca um outro PIN, que a gente recebe um PIN digital, né, para ele que ele vai mostrando os números aleatórios, a gente entra no computador, aí entrou no computador, o computador ligou, aí você vai usar a aba de navegação e vai entrar em outros sistemas, que é ainda o sistema do Facebook da Meta, né, e é tudo bloqueado. O que eles falam que a gente deixa vocês terem porque a gente é legal é Spotify. Para você poder moderar ouvindo música. Ah, você pode ouvir música. Sim, pode ouvir música. A única coisa. Sim, mas Gmail, site de notícias, Vocês não podem ver YouTube, nada. tudo bloqueado. Ou seja, você fica o tempo inteiro que você estiver lá, a única coisa que você está vendo é o conteúdo que ele está passando para você. Sim. E quem decide que conteúdo você vai assistir é a própria empresa. Sim, eles falam que é a IA que faz a... Mas seria a É, empresa, né? sim. Aquela que vai decidir. Agora, é estranho, né? Porque você já entrou na empresa, então você só vai, o teu horário só começa depois que você liga o seu computador, mesmo estando nas dependências da empresa, Sim, já temos aí uma ilegalidade, né? pois Que é. você já está dentro das instalações da empresa. Se a empresa coloca tantas barreiras para que você possa ter acesso, vamos dizer, né, ao teu desk de trabalho ali, é uma questão da empresa, né? Não é culpa da pessoa que está ali trabalhando, do funcionário, que não pode ser penalizado de forma nenhuma. Tem muita queixa sobre isso, né? Porque, como eu te falei, tem todo esse trâmite para conseguir ligar o computador, para conseguir abrir o navegador. E quando abre o navegador, a gente tem que ainda abrir uma outra página para a gente bater o nosso login para aí começar a valer a nossa jornada de trabalho. Tá. Tem que ser, inclusive, sincronizada, que são 2 logins, né? Porque a Meta está trabalhando aqui no Brasil por uma empresa terceirizada. Então, Você tem essa empresa que vai bater o login com a Meta nos Estados eu Unidos. tenho que bater o login na empresa e na Meta. E tem que Entendi. ser praticamente ao mesmo tempo. Se tiver 5 minutos de diferença, porque o sistema de uma tá lento, já é passível de sanção, de ouvir um monte de supervisor. Então, a empresa não é muito justa com os trabalhadores. A gente, todos, como um coletivo, reclama bastante. Assim, nada é feito, né? Porque eles estão tranquilos referente ao que eles estão fazendo com a mão de obra brasileira. E me conta uma outra coisa, Beta, você pode conversar com a pessoa que trabalha ali, que está do seu lado ou não? Você tem que ficar o tempo todo olhando para o computador. Sim, pode. Tanto que eles... a mesa não é o layout antigo, normalmente, que é igual de telemarketing, que tem aqueles painéis de baias, divisória, né? Isso. É uma mesa grandona, de fora a fora, Tá. e aí todo mundo senta ali do ladinho. Só que, por exemplo, tem uma baia aqui e uma baia do outro lado, as mesas, né? Se eu levantar para falar com a pessoa do outro lado, eu já não posso, mesmo que seja da mesma equipe. Tem que ficar sentada e aí você só pode tirar dúvidas do trabalho com o coleguinha do lado ou do outro. Óbvio, né? A gente tá no ambiente corporativo, pessoas adultas, vez ou outra surgem outros assuntos, né? É porque é um trabalho exaustivo, é um trabalho pesado, mas qualquer coisa fora a gente já
toma Uma advertência. sim, ou uma cortada, fala a advertência verbal, né? Do supervisor fala, olha, não pode, vocês estão saindo do assunto, foco. E aí fica aquele clima bacana. E deixa eu entender, esse supervisor, ele fica o quê? Caminhando? Ele fica... Não, é um supervisor para cada 14 ou 15 moderadores. Tá, Né? Então, todas as mesas ou as baias, né? Tem um supervisor sentado nela. E agora, de final de semana, eles estão fazendo um rodízio, né? Porque, por exemplo, eu fui contratada no 5x2. tá. Era para ter sábado e domingo fixo. Não tem. É escala conforme a empresa faz. E os supervisores, eles colocaram para ser escalados para trabalhar de final de semana. Então, como são menos supervisores, os supervisores que são de final de semana são obrigados a ficarem andando, né? Eles não podem ficar muito tempo sentados, senão também pode tomar uma orelhada ali do pessoal da gerência. Falar, ó, você tem que andar, tem que observar o que eles estão fazendo. Aí, de final de semana, os supervisores ficam de pé andando pelo andar ali. E deixa eu te fazer uma pergunta, qual a idade média desses moderadores? São muitas pessoas jovens. A grande maioria é jovem? Sim, Na grande faixa maioria dos 20? 18, primeiro emprego. Tá. Né? A pessoa mais velha, assim, que eu conheci lá, tinha 40 e poucos anos, mas mesmo assim é a exceção da exceção da exceção. A grande maioria tem 20. Sim, entre 18 e 22 anos. E aí, esses supervisores teriam que idade, mais ou menos, a média deles? Também são jovens. Também jovens? Também jovens. A maior parte dos supervisores são, no máximo, 25 anos. Um ou outro passa dos 25 anos. E os gerentes? Os gerentes, a mesma coisa. Mas acho que está mais equilibrada a questão da gerência. A gerência, 30, 35. Né? Coordenação, aí já são pessoas mais velhas. E aí, quando você fala do primeiro emprego, né, qual é a formação dessas pessoas? Elas fizeram curso superior, não tem curso superior? Não, só ensino médio completo e saber falar inglês. Ah, precisa saber falar inglês. Sim, precisa saber falar, porque a gente pega bastante vídeo em inglês, então você tem que saber falar inglês, tem que saber ler em inglês, ouvir, se comunicar bem, escrever textos. E aí, quando a gente fala nesse grupo, nós temos mais mulheres, mais homens, ou é equilibrado também? É equilibrado, eu acho, mas eles pegam bastante a minoria para trabalhar, né? Então, são pessoas mais do mundo LGBT. Tá. E Ou seja, eles vão eles eles aceitam... pegam pessoas de vulnerabilidade, né? Então, pessoas de outras cidades trabalhando aqui, por exemplo. E muitas pessoas desse grupo LGBTQIA+, que é Sim. obrigada a assistir material que hoje não preserva mais a integridade desses grupos, correto? Correto, tanto que por conta disso que gerou um burburinho Aham. na empresa quando teve essas coisas e a grande parte das pessoas foi cortada. Ah, eles Assim, cortaram? você não tá feliz, tchau, você está fora. E me conta uma coisa, quando você assina o teu contrato de trabalho, você fica com uma cópia dele, como é isso? Não tem cópia impressa, é tudo digitalizado. Inclusive, aconteceu com colegas próximos de a gente buscar informações no contrato para poder debater, né, com a gerência e ter outras informações no contrato, diferentes daqui quando a gente assinou. E a gente não recebe nenhuma cópia em papel, né? Cópia em papel não tem como você fazer alteração. Mas na digital, quando você assina, você está dizendo que eles poderiam ter modificado essa cópia também? Sim, a gente acredita muito nisso, porque não foi um caso isolado, que pode ter acontecido, aconteceu um erro e... Mas quando você assinou o teu contrato de trabalho digitalmente, você lembra por que plataforma você assinou? Eu não lembro, porque foi dentro dessa empresa terceirizada. Entendi. A gente foi lá fazer o exame admissional. E assim que fez o exame admissional, eles falaram, já vamos assinar tudo. Tanto que eu fui pega desprevenida, né? Eu cheguei lá sem nada.
Ah, não, já vamos assinar, vocês podem mandar os documentos digitais mesmo, pede para alguém mandar foto para você, que vai ser tudo aqui mesmo. E aí foi no computador da própria, dessa empresa terceirizada que está prestando o serviço para Meta. Ou seja, então quando você chega lá, Beta, você é exposta, você fica 8 horas trabalhando com materiais bastante pesados. Quando a gente fala materiais pesados, não é só em questão de extremismo, discurso de ódio, mas a gente está falando de imagens com bastante violência, né? Nós podemos ter pornografia infantil, a gente pode ter imagens de pessoas atentando contra a vida de outras, maus tratos aos animais, violência doméstica, pornografia. É só isso que vocês assistem o tempo inteiro, correto? Sim, e de forma gráfica, muito gráfica, tanto que a gente chega a falar que a Deep Web não é nada, comparado com os vídeos que circulam hoje no Facebook e Instagram. E o que cai imediatamente? Que cai imediatamente, normalmente vísceras, né? Tá, Uma pessoa que foi atacada tá mostrando vísceras ali, um acidente de trânsito que tem mortos visíveis, ataques terroristas também que tem corpos visíveis tá. e pedofilia, Pornografia infantil, sim, isso cai. sim. Mas quando a gente vê corpos de crianças nus, isso cai? Depende do contexto. Entendi. Que se tiver, por exemplo, você não tem, é uma criança, vamos supor que é uma criança entre 3 e 4 anos de idade. Você não consegue identificar que aquela criança que tá, por exemplo, só de fralda, você não consegue identificar se é uma menina ou se é um menino. Uhum. Então você fala, é menino. Se for menino, não vai cair. Se for menina, cai porque tá mostrando os mamilos. Mesmo sendo uma criança de 3, 4 anos. Pornografia adulta, pessoas, enfim, performance de relações sexuais, isso cai, não cai? Cai. Cai Tá, também, principalmente porque tem muito na plataforma. certo. E pessoas com seus corpos violados, não necessariamente mortos, mas expostos. Mulheres com, enfim, com seus corpos nus, isso cai, não cai? Sim, mas depende. De Uhum. novo a gente chega nesse depende, né? Porque depende do contexto, depende do ângulo que Uhum. foi tirada a foto, depende da legenda, né? Então não é sempre que vai cair. E tem pessoas que já aprenderam isso, então muita coisa passa, acaba passando por não ter uma palavrinha-chave ou ter um ângulo exato para poder fazer o conteúdo cair. Mesmo que na nossa concepção, a gente como moderador e como ser humano, a gente está vendo que aquilo está errado, que não era para estar na plataforma. Mas se não tem aquilo, aquele xizinho da questão, ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá. E quando a gente traz, por exemplo, imagens de apologia ao nazismo, racismo, isso vai cair, não vai cair? De novo, depende. Porque nazismo, a pessoa tem que estar. Vamos te dar um exemplo. A pessoa vai ter que estar posada em frente a uma bandeira do nazismo, fazendo joinha, Uhum. né? Aí você fala, não, a pessoa tá posada ali, então não pode. Mas se for só uma foto de capa de Facebook, a bandeira do nazismo, e a pessoa não tá ali, já não vai cair, porque é considerado um símbolo histórico. Tá. Então, imagens que contenham sangue, essas têm mais probabilidade de caírem, correto? Sim. E vocês. E aí explica pra gente, quando você tem, vamos aí falar, né? Algum veículo de mídia precisa noticiar uma informação sobre uma determinada guerra ou um acidente. Isso vocês entendem que é notícia, isso não cai, Isso, correto? correto. Agora, uma pessoa fazendo uso das imagens, isso vai cair. Correto. Então, o jornalismo ele está preservado. Sim. Tá. Existe alguma informação para, por exemplo, vamos
privilegiar determinada ideologia política ou isso não? A gente vê que sim, Tá. né? Como isso? Na questão dos posts, na questão dos grupos que são liberados. Muitas vezes, quando você, por exemplo, tem uma ideologia política mais voltada para a direita, eles deixam passar mais coisas, sabe? Mais comentários, fake news. Não existe fake news pro Facebook. Não? Ele tinha uma política de fake news. Depois que o Trump entrou, foi derrubada essa política, né? Se eu usei 2 vezes essa política, foi muito. Então, assim, eles podem falar o que eles quiserem. A plataforma não Tem, vai fazer nada com a desinformação. não, Então eu posso chegar lá e falar: a Terra é plana. pode. Pode falar. E aí vai ter uma enxurrada de comentário falando que é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. E vai se disseminando essa desinformação e Eu posso falar que, enfim, que o câncer não existe. pode. Você pode falar que o câncer não existe baseado na sua religião. Fala que o câncer não existe, Deus vai te curar. Não Entendi. pode, por exemplo, alguns tipos de medicina alternativa. Uhum, Né? Tipo, tome esse chá que você vai se ver livre de câncer. Não uhum. pode. Mas se eu falar, eu tomei esse chá e me livrei do câncer, pode. Entendi. Você está contando a sua experiência. Exatamente. Entendi. E me conta uma coisa, quando você, porque a gente está falando aqui, né, de um trabalho bastante pesado, né, extenuante. Como é que como é que as pessoas lidam com isso ali dentro? Tem casos de pessoas que acabam adoecendo mentalmente? Como é isso? Como é que é essa ajuda psicológica que supostamente a plataforma estaria oferecendo para vocês? Como é que funciona isso? Isso de fato funciona? Porque eu entendo que se você está diante, né, de imagens não tão agressivas, porque eu posso até não ver aquela imagem, né, de um corpo, vamos dizer, né, em vísceras, mas você teve que vê-lo. Como que é feito isso? As pessoas adoecem? As pessoas têm tratamento? Você conhece algum caso? Sim, alguns. Uhum. Teve pessoas que, como aconteceu o ataque, né? A pessoa entrou em surto e saiu falando que ia matar todo mundo. Teve pessoa que ficou nua dentro da empresa. Teve pessoa que saiu quebrando ambulatório num surto também, falando que estava sendo perseguido. Tem uma colega próxima Uhum. que ela está afastada por Uhum. conta de estresse traumático, por conta das imagens, né? Principalmente começo de ano, carnaval, né? Então, quando esses posts que são mais Pesado. visuais, É. isso, são mais pesados, tem muita coisa ruim, sabe? Muitos animais sendo mortos, pedofilia ali na sua frente real, ou infanticídio também. E essa pessoa foi afastada por estresse traumático. E a empresa simplesmente não acredita que eles têm culpa, tanto que eles mandaram um termo para essa pessoa assinar, falando que, ó, a gente assine aqui, o médico viu que não tem a ver com o seu trabalho laboral. Entendi. Isso o médico do ambulatório, é isso? É o médico do trabalho da empresa. Ah, entendi, mas Eles fazem um próprio documento, né? hã? O psiquiatra, pelo que essa pessoa falou, ele falou uma coisa, tem Hã. laudo, tem tudo, e todos os motivos listados, e nessa lista ela comentou que, meu, acho que o trabalho que tá me adoecendo, porque o psiquiatra falou isso, isso e isso, tá no meu laudo. E aí, na hora do afastamento, a empresa simplesmente mandou um documento para essa pessoa falando, ó, não tem a ver com as suas práticas laborais, assina aqui. Para eles Ah, se eximirem dessa culpa, mesmo um laudo médico tá mostrando isso. Então, assim, eles querem falar que, saúde mental,
A gente é super a favor, a gente ajuda, mas o buraco é bem mais embaixo. Ou seja, é grave, né, essa postura da empresa em relação à saúde mental das pessoas que trabalham ali. Porque a gente sabe que essas imagens elas vão provocar gatilhos muito profundos e que é necessário um acompanhamento psicológico das pessoas que trabalham com esse tipo de conteúdo. Essas pessoas elas são muito importantes, exatamente para que esses conteúdos não cheguem, né, na mão de outras pessoas. Mas o preço para isso é muito alto. E o que você está me contando é que não existe muito uma política, vamos dizer, eficiente no tratamento e na prevenção dessa saúde mental, e quando a pessoa adoece, a empresa ainda tenta se eximir de qualquer culpa em relação àquela determinada pessoa, é isso? Exatamente. E eles acabam punindo também os moderadores, por conta de quantos vídeos a gente consegue moderar por dia. Que tem Tem uma meta? mas eles não compartilham com a gente qual é essa meta, de tipo, quantos vídeos cada moderador tem que fazer por dia. Eles só falam, a empresa não entregou, trabalhem mais, a empresa não entregou, trabalhem mais. Né? Então, tanto que tinha uma coisa chamada well-being. Uhum. Esse well-being era pra gente ter um momento de escape. Era 1 hora por semana. Tá. E aí você podia sair dentro daquele ambiente, né? E ficar na praça de dentro do condomínio, mexer no celular, falar com seus familiares. Dentro dessa 1 hora você podia ter essa válvula de escape. Por não estar entregando a quantidade necessária de horas, né, de vídeos assistido, tudo, foi diminuído para 40 minutos. Aí eles dividiram esses 40 minutos em 2 vezes por semana. Aí lutaram, conseguiram 40 minutos uma vez por semana. Só que agora também focado com coisas que eles têm dentro da empresa. Por exemplo, psicólogo. Mas é aquela sessão em grupo e só, por exemplo, vamos ali num karaokê. E aí é assistido por um psicólogo ou pelo supervisor. E a maioria das vezes é o supervisor que faz ali as atividades. Ou tem massagista lá dentro também. Diz, não, marquem, vocês querem o seu well-being, marquem um massagista. Então, é Entendi, isso que mas eles dão. não é um trabalho profissional sério de prevenção ou Não. de tratamento de saúde mental aí, né? Não, eles fingem ser, né? Dando Aham. esses benefícios. Eles fingem. Eles falam isso assim, é aquele negócio de enxugar gelo. Vamos fazer isso daqui para eles calarem a boca? É praticamente isso. E muitas pessoas adoecem, Beta? Sim, muitas. De 1.500 pessoas de operação, pode ter certeza que pelo menos 800 ali já começou a demonstrar algum tipo de estado psíquico que está prejudicado de alguma forma. E quando você chega na sua casa, você consegue se desligar de tudo isso? Como é que é o processo seu, pessoal? A gente sempre fala, não levei pra casa, pra mim tá tranquilo. Mas a gente acaba sonhando, né? Com as coisas que viu, o sono fica difícil. Então, é complicado. É bem complicado. A gente tenta não levar pra casa, né? E por mais que os moderadores falam, não, sair do trabalho é uma coisa totalmente diferente, minha vida pessoal, vai chegar uma hora que vai bater. E me conte uma coisa, porque todo esse material que vocês têm acesso, nitidamente, é um material que contém ali, né, uma estrutura de crimes. Você sabe se a Meta vai pegar todo esse material e entregar para a autoridade policial ou ela simplesmente se desfaz e joga no lixo? Simplesmente se desfaz e joga no lixo a maior parte. Ou seja, não existe realmente uma preocupação na colaboração com a autoridade policial. Vamos Não. dizer aqui, a gente está falando de Brasil do Brasil. Não. Brasileira não. Nos Estados Unidos até que tem. Tanto que a gente tem uma política que fala sobre a SWAT, né? Tem muitos streamers que você vê que a SWAT aparece lá, Uhum. né? Mas por quê? Porque lá eles têm esse controle. Você tá comentando ali nos Estados Unidos, falando, alguma coisa de errado, não tá certo, não tá certo, não tá certo. A SWAT vai aparecer. Aqui não. Aqui não. Muito difícil. Você acredita... vou fazer uma pergunta da sua percepção.
que as nossas leis não são respeitadas pela Meta? Sim, acredito fortemente, porque mesmo com todo aquele burburinho do Alexandre de Moraes, de querer pressionar, assim, eles, aham, tá bom. E continuaram fazendo do jeito deles. Né? Se eles fossem mais sérios com a nossa legislação, não teria espaço para racismo nem para homofobia dentro da plataforma. Né? O espaço que vem cada vez ficando maior dentro da plataforma. Você acredita que a empresa se preocupa com seus usuários? Não. Eles preocupam em lucros, se preocupam com lucros, né? Vou te fazer uma pergunta, não sei se você sabe. Lógico que todos nós, quando estamos dentro da plataforma, né, estamos entregando a coisa que nós temos de mais valiosa, que são os nossos dados. Dados de consumo de absolutamente tudo. Você sabe o que a plataforma faz com esses dados? Não, não é passado pra gente. É uma outra área que lida com isso e que não tem nem no Brasil. Entendi. Mas mesmo quando, por exemplo, a gente está vendo ali discussões inflamadas, brigas, cancelamentos, né, pessoas divergindo de ideias, isso tudo para a plataforma é bastante interessante, porque faz você ficar ali dentro. Existe algum mecanismo para tentar demover esse universo de, vamos dizer, de guerra entre pessoas ou não? Não, normalmente, como eu falei, é muita coisa com a IA, né? A Uhum. IA, normalmente, quando a gente vê esses trabalhos, a única coisa que faz, ele vai mover esse conteúdo para as pessoas que normalmente consumem esse Tá. tipo de conteúdo. Então, se você é uma pessoa que abre o Facebook e gosta de ficar vendo vídeo de gatinho, Uhum. vai aparecer vídeo de gatinho. Aí, de repente, vai começar a aparecer vídeo de pet shop, Uhum. né? Então, ele vai rodar nisso. Aí, pessoas que, briga, se for adultos, a plataforma tá nem aí. Pode brigar. Ninguém, não sendo uma mulher ficando de topless ali por causa da briga, tá tranquilo, briguem. Se for criança, aí tem uma política de bullying, mas a gente o moderador teria que identificar que é uma criança. E teria que ter 13 anos menos. Se a gente identifica e fala, essa criança com certeza deve ter uns 16 anos já, pra eles já não é uma criança. Então, fica ali. A não ser que a pessoa que você identifica no vídeo, Ou seja, eles não respeitam mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente. não. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Isso a gente está falando nos nossos posts abertos. Vocês também moderam as mensagens diretas? Não. E a gente vê post fechado, não necessariamente somente post público. Uhum. Tanto que a gente tem acesso a posts de grupos privados. Tá, isso vocês conseguem ver também. Sim, posts privados, dentro de grupos privados, se a pessoa denunciar, se tiver alguma denúncia ou alguma palavra-chave que a IA puxa pra a gente vai conseguir moderar, mesmo sendo um grupo privado. A única coisa que vocês não vão moderar são as mensagens diretas, é isso? Sim, mas aqui no Brasil. Lá fora, sim. Sim, lá fora, inclusive, tem equipes que moderam mensagens trocadas de Messenger e WhatsApp. Entendi. Aí, Grupos de mesmo essas WhatsApp. que... de grupos, não grupos. as mensagens Não. de uma pessoa para outra que estão criptografadas, essas não. Essas não, mensagens de grupo. Tá, eu fiquei sabendo que aquelas imagens, né, que ficam disponibilizadas somente de visualização única, também ficam guardadas nos bancos da Meta. Então, eles teriam acesso a essas mensagens, correto? Sim, Tá, e tem acesso ao Threads também? sim, Então, a única coisa que estaria, a princípio, preservada seriam as mensagens diretas entre uma pessoa e outra e o WhatsApp entre uma pessoa e outra, correto? O resto, tudo vocês podem ter acesso à moderação. sim. E mesmo sendo uma mensagem privada entre uma pessoa e outra, se uma dessas pessoas, dentro dessa conversa, denunciar essa moderação, que não é aqui no Brasil, eles vão ter acesso a esse conteúdo dessa conversa. Entendi. E me conte uma coisa,
Quando a gente para pensar, né, no que está acontecendo agora, você acha que a tendência é piorar ou você consegue vislumbrar alguma melhora em relação à moderação, em relação a esse treinamento da inteligência? Acho que é piorar, Tá. é piorar. Muito provavelmente, mesmo treinando a inteligência, a, a inteligência não entende muito bem o marketing brasileiro. Uhum. E a gente não tem autonomia para fazer a inteligência entender o marketing brasileiro. E muitas pessoas às vezes tentam trocar, né? Querem escrever a palavra morte, bota zero, isso a inteligência já pega, correto? Sim, não adianta escrever morte com zero ou tentar separar as sílabas, colocar tracinho. Porque a inteligência já aprendeu a Sim, pegar, então essa pessoa está só perdendo tempo, sim. mudando essas palavras. Agora você, Beta, que está lá dentro, o que que você gostaria, se você pudesse, né, tivesse a opção, o que que você gostaria de ver de fato sendo feito como moderação? Políticas mais rígidas, questão questão de bullying, questão de escalação. Né? Eu acho que o Brasil tem que ter autonomia para a gente conseguir escalar direto para a polícia, principalmente porque tem muita criança usando a plataforma e tem muita criança sendo abusada e mostrada na plataforma sem pudor nenhum. Crianças abusando de crianças, adultos abusando de crianças. E mesmo que falar é rápido, não é tão rápido. Dá para disseminar, dá para ter tempo de salvar essas coisas. Então acho que teria que ser mais rígido essas questões, a questão de obedecer à nossa legislação também, porque a promessa era que a gente ia treinar a IA para o marketing brasileiro. E não é isso que está acontecendo. Né? Eles não estão nem aí. Eles querem praticamente fazer a internet brasileira com as regras dos Estados Unidos e ou você aceita ou aceita. Eu acho isso muito errado. Eu acho que seria um dos pontos principais, assim, a mudar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, você é a favor da regulação das plataformas? Sou. Acho que é essencial porque muita criança hoje em dia tem acesso. A gente tem que pensar que as crianças que estão nasceram em 2023, hoje já tem 2 anos, elas já conseguem pegar um celular, né? Então não é nem só Facebook, só Instagram. Tem questão de YouTube também, que tem muita coisa que não é para criança assistir. Eu sei que tem a parcela dos pais. Sim, os pais têm que estar ali, têm que vigiar, mas não é sempre, não é o tempo todo que vai conseguir vigiar. Então, acho que a regulação ajudaria bastante, principalmente questão de bullying. A gente está num surto enorme de crianças se suicidando, né? Com 8 anos, 9 anos, por conta de bullying que está acontecendo por onde? Por trocas de mensagens, né? Por exposição em vídeos em Facebook, em Instagram, né? Sendo expostas ao ridículos por colegas de escola. Então, se fosse um pouco mais rígido, eu acho que poderia melhorar um pouco, porque as crianças estão sendo muito atingidas com isso. Não só as crianças, adolescentes, mulheres também, bastante mulheres, homens, está crescendo cada vez mais, principalmente quando a gente está na moderação, a gente vê, tem vários homens sendo expostos ao ridículos, a brincadeiras perigosas, sabe? E a pessoa está claramente desconfortável. Acho que se tivesse uma regulação disso, ia inibir as pessoas de fazerem também. Não só de não vou fazer, mas não vou expor. Mas também de não fazer. Eu acho que é essencial, sim, as plataformas serem regulamentadas conforme a legislação brasileira. E você entende que a educação digital também é importante? Sim, com certeza. Inclusive, deveria fazer parte do currículo escolar. Né? Pelo menos desde a 3ª série, que é quando está começando a alfabetização nas escolas públicas. Deveria fazer parte, sim, porque tá muito fácil. Quando começou lá atrás, o computador existia só bate-papo UOL, MSN. Hoje em dia não, qualquer aplicativo você troca mensagem com qualquer pessoa. Você Você nem manda qualquer sabe, né, coisa. com quem você está Exatamente. falando, né? Infelizmente. Exatamente. As crianças estão expostas a riscos muito
complicados, não só as crianças, né, mas a gente precisa de letramento digital para os adultos. A gente vê aí uma outra categoria, são de pessoas mais velhas que caem em vários golpes, né? Sim, inclusive a Meta tem uma política sobre Uhum. de idosos que são chantageados por pessoas de outros países ou da mesma cidade até a fazerem transferências de dinheiro em troca de amor. Né? Como assim em troca de amor? Não são programas, não são favores sexuais, é em troca de ser amado. Tipo, eu te amo, amor, mas então, minha conta tá atrasada. Sabe, eu acho que a educação digital também ajudaria as pessoas de mais idade a perceber esses phishings, Uhum. né? Então, acho que é importante para todas as idades. Mas a Meta tem feito alguma coisa para proteger essas pessoas mais velhas que também são vulneráveis? Só quando tá muito na cara. A Entendi. gente pode colocar lá, mas aí num post, por exemplo. Dentro das conversas, se a pessoa não denunciar dentro da conversa, não tem o que ser feito. E mesmo que a pessoa tenha perdido 20 mil conversando por Messenger com uma pessoa, sinto muito, você perdeu 20 mil. Triste, mas E deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essas bets. Existe alguma política de sim, prevenção? de prevenção não. A meta só passa para as pessoas maiores de idade. Ele limita. Por exemplo, tem um influenciador que está colocando bet e o público, ele tem 100 mil seguidores, de 100 mil seguidores, 50 mil são pessoas de 18 menos, então ele vai fazer esse conteúdo de bet chegar só nos 50 mil de 18 mais, mas não Entendi. chega a sair da plataforma, a não ser que seja um golpe muito visível, né? Por exemplo, ganhe. Assim que você entrar na plataforma, você já vai ganhar tanto de dinheiro. É só sacar. Entendi. Aí a gente já consegue entender pelas. E já tem também dentro de uma política que a gente consegue fazer esse conteúdo cair. Entendi. Nossa, Beta, muito obrigada. Obrigada pelo teu relato, bastante corajoso, um trabalho bastante difícil. Novamente, a gente tem que agradecer aqui a vocês que estão sendo expostos, né, a esse conteúdo que é horrendo, para tentar ali minimamente ajudar, né, a nossa sociedade. Infelizmente, o teu relato também demonstra que a colaboração da plataforma não é tão eficiente assim, né? Não está tão preocupada com a nossa sociedade, o que, né, denota a necessidade cada vez mais forte da gente precisar de uma de uma regulamentação dessas plataformas. É uma coisa que não é se vai ter, mas é quando vamos ter essa regulação, porque a gente está falando às vezes de crimes gravíssimos, né? Pessoas muito vulneráveis, expostas a questões ali sem precedentes antes na nossa sociedade, né? Porque há um tempo atrás a gente não tinha plataforma, né, de comunicação. Elas chegaram, tem um lado bom, elas diminuíram, vamos dizer, né, a distância geográfica entre pessoas, mas ao mesmo tempo nos trouxeram ali sérios problemas, né? Nos colocaram ali de frente a criminosos perigosos, crianças sendo expostas, pessoas que recebem conteúdos inadequados, aonde isso vai chegar, né? Quais são os gatilhos, né, que esses conteúdos vão trazer, né, para a saúde mental dessas pessoas. Enfim, a gente está vivendo um problema bastante grave e que, de fato, a gente precisa que essas plataformas trabalhem colaborativamente com as nossas autoridades policiais, principalmente no que diz respeito a crimes. E, novamente, a gente precisa combater desinformação, porque a desinformação gera, eu acho que é o começo, né, do adoecimento das pessoas no quesito saúde mental, né? Porque elas vão vivendo dentro de bolhas, vão recebendo informação que é completamente eh, estranha, uma informação que ela não é verificada, é uma informação mentirosa, e essas informações elas têm levado grupos de pessoas, né, a se tornarem, né, extremistas,
são pessoas bastante ali viscerais em relação até à questão da violência à nossa sociedade. A gente precisa combater ali com bastante eficácia a desinformação. E é uma pena, né? Realmente é lamentável que essas big techs não pensem sobre isso, né? Porque a desinformação uma hora vai voltar contra elas próprias, né? Porque isso é só uma questão de tempo. Né? Hoje a sociedade está sofrendo, amanhã serão elas, porque é algo muito negativo, né? Quando você não combate a desinformação, você começa a criar esses grupos, né? De muito ódio, extremistas, pessoas muito complicadas, né? É difícil, a desinformação, ela é, vamos dizer, é o começo de um todo muito ruim lá na frente, que aí a gente acaba vendo aí crimes gravíssimos. Parabéns pelo seu trabalho, se proteja, cuide de sua saúde. Eu sei que você precisa do seu trabalho, mas eu acho que a saúde mental da gente precisa vir em primeiro lugar. Quero te agradecer bastante. As portas aqui ficam sempre abertas para vocês e que se protejam, acima de tudo. É isso. A gente espera vocês no próximo programa, na próxima semana.